Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Muito obrigado por acompanhar a gente. Você deve estar ouvindo a trilha aqui do Emicida. Tem tudo a ver. Partir, voltar e repartir. Nós vamos conversar hoje com Luciana Alvarez. Ela é cofundadora do Instituto Repartir, uma pessoa incrível da área de comunicação. E eu tenho a honra de trazê-la hoje aqui nesse episódio. Para você acompanhar o nosso episódio, você vai até o YouTube, no canal do Rômulo Contígio. Dá um like, faz inscrição, toca aquele sininho. Eu falo sempre isso porque é super importante para o nosso engajamento. Seja bem-vindo ao Mask TV Podcast. Lu, que incrível ter uma profissional como você aqui hoje. Você que enfrentou agora um trânsito terrível, eu sei disso, São Paulo. Mas é uma honra ter uma profissional de comunicação, uma mulher da área de comunicação e uma pessoa que se preocupa com o outro. Muito obrigado pela presença. Querido, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Quando você fez o convite, nós estávamos num evento lá na Ciesp, né? Você não vai lá gravar o podcast? Lógico que eu vou, vai ser um prazer. Estamos aqui hoje. Excelente. Eu comecei com o Emicida, porque a sua música tem aí o slogan, né, do Instituto. Nós vamos falar sobre o Instituto hoje, mas eu simplesmente quero dizer que é tão bom conversar com uma profissional de comunicação, porque eu acho que comunicação é o elo de tudo. E nós falhamos tanto em comunicação, não é? As empresas falham tanto, o ser humano falha tanto em comunicação. Então, ter você aqui hoje é um privilégio. Obrigada, querido. Eu sempre começo o nosso podcast perguntando quando você chegou na Terra, né? Quem é Luciana, quando chegou na Terra e por quê? Você já conseguiu descobrir o que você veio fazer aqui? Bom, essa é uma pergunta bastante inspiradora e filosófica, né? Mas eu cheguei na Terra em 18 de fevereiro de 1975, por volta das 5 da manhã. Eu acho que é por isso que até hoje eu acordo por volta desse horário, né? Seja para trabalhar, seja para fazer uma academia, enfim. E é interessante porque a nossa missão, a gente fica o tempo todo procurando, né? O que é, né? E quando eu estava na adolescência, né, eu tinha um trabalho que eu fazia assistencial por meio de um grupo, né, era um centro espírita, então nós fazíamos um trabalho com pessoas em situação de rua naquela época, fazíamos campanha de Natal, tinha campanha da Páscoa, enfim. E aquilo me estimulava muito, né? Enfim, fazia também um trabalho num asilo, né? Naquela época se chamava-se asilo, em um lugar onde tinham pessoas idosas, enfim, muitas abandonadas pela família, e eu ia lá para conversar com elas. E aquilo mexia comigo, eu gostava daquilo de alguma forma, né? Mas não sabia que aquilo podia ser um dia, talvez, uma profissão minha futura, né? Essa questão de trabalhar com impacto, de trabalhar com questões sociais, né? E eu acho que ao longo, né, de 20 e tantos anos, né, aí a gente vai falar um pouquinho mais dessa carreira no mundo corporativo, isso acabou me levando efetivamente para o momento que eu estou hoje, né, como cofundadora do Instituto Repartir, trabalhando no dia a dia com impacto social, mudando mesmo a vida de muitas pessoas, né? Eu acho que é tão importante que nós tenhamos esse compromisso de vir nessa terra e fazer a transformação de pessoas, né? Porque se você está fazendo isso, é porque você veio para fazer isso. Né? E claro, quando a gente está lá na nossa infância, a gente começa, né? Eu vendia salgadinho na porta de fábrica. Então, a comunicação era algo que estava ali comigo já. Então, e depois, quando eu fico adulto, eu sei que aquilo fazia parte. Mas olhando para o seu currículo, você é comunicadora, educadora, atua durante 20 anos nas áreas de comunicação, brand, responsabilidade social, sustentabilidade no mundo corporativo. Como você mesmo disse, é cofundadora do Instituto Repartir, que nós vamos falar muito sobre ele hoje aqui. Também atua com oportunidades de renda e trabalho para estudantes de comunicação. Eu queria saber por que o Instituto focou também a área de comunicação para estudantes e jovens. Você é bacharel em comunicação social, em jornalismo, né? Fez pós em comunicação organizacional, relações públicas, fez MBA na FIA, na sustentabilidade na FGV, né? E quando começou na Bloomberg, né, que era aquela TV, você era jornalista lá, repórter. O que você fazia lá naquele começo na TV? Eu era repórter que ficava dentro da Bolsa de Valores de São Paulo, né, falando de hora em hora os boletins do que sobe, desce dólar, cai ação, sobe ação, enfim. E também fazia entrevistas dentro do estúdio, né? Aí eram entrevistas um pouco mais longas, né?
Foi uma época de muito aprendizado. Então, eu imagino que quando você está dentro de uma TV, né, e que tem todo esse mecanismo, esse jogo técnico, isso tem o quê? 20 anos já? Sim, já tem 20 anos. Depois que você foi para o mundo corporativo, né? Foi. Porque você foi para a AES, você foi para Fundação Bradesco, Fundação Lehman, você passou por várias empresas e você sempre ficou muito tempo dentro delas como gerente de comunicação. Por que você foi para o mundo corporativo? Olha, eu acho que... E não para o artístico, né? Sim. Eu comecei em jornal, né? Eu acho que a minha primeira, como é que se fala? Entrada, né, no mundo jornalístico foi num jornal japonês, chamado Paulista Shimbun, ficava ali na Liberdade, ainda fica ali na Liberdade. A gente fazia a primeira página, que era em português, o resto era tudo em japonês. Não aprendi nada de japonês naquela época, né? E depois, dali, eu ainda trabalhei em outros jornais, trabalhei na Folha de São Paulo, no Diário do Grande ABC, que foi uma grande escola. Aí caí na TV Bloomberg, né? E foi um dia que eu, enfim... Falei para a minha chefe, olha, eu não quero mais. Eu não sabia o que eu queria naquela época, mas eu falei, eu acho que isso eu não quero mais. E, de repente, 3 semanas depois, uma conhecida, enfim, falou, olha, tem uma vaga assim, assim, assado, de coordenadora de comunicação numa empresa, naquela época, a Electro. Você não quer ir lá fazer a entrevista? Né? Eu nem sabia que existia esse tal do mundo corporativo, que existia comunicação no mundo corporativo. Naquela época, nos bancos escolares, estudava para fazer rádio, TV e jornal. Era isso, né? Então, era muito pouco esse outro lado. E acabei caindo no mundo corporativo. E o mais interessante que mudou completamente a minha vida, completamente a minha visão de comunicação, porque foi quando eu fui fazer, então, a pós-graduação, né, de comunicação organizacional na USP, porque eu falei, não é simplesmente aquilo que a gente fazia, né, que o que a gente, eu vou lá e escrevo uma matéria, não, tinha estratégia, tinha indicadores para se acompanhar de comunicação, né, então, essa busca foi importante. Mas eu acho que o mais legal, que eu acho que impactou toda a minha carreira desde então, foi que eu ganhei de presente, né? Falou, olha, tudo bem, você é coordenador de comunicação, mas você também vai ser coordenadora da área de responsabilidade social. Eu falei, uau, o que é isso, né? E eu falei, nossa, então quer dizer que eu vou ganhar para fazer o bem. Era essa sensação que eu tinha de falar, puxa, que bacana, né? E aí, dali, deslanchou muita coisa. É muito interessante você ter dito ganhar para fazer o bem, porque realmente eu lembro, né, há 25 anos atrás, a área de responsabilidade social era muito forte dentro das empresas. Sim. E isso realmente dá um prazer quando você vai atuar dentro de uma área que você sabe que vai beneficiar tanta gente. Então, eu sempre estive muito ligado, por trabalhar na área de saúde, segurança e meio ambiente, eu sempre estive muito ligado a programas do terceiro setor. Sempre. Isso, para mim, era uma coisa que fazia parte de mim. Não adiantaria nada eu entrar no mundo corporativo desde que eu não atuasse em benefício de alguém. Eu falei realmente, né, comunicação organizacional na USP e marketing na FIA, né? Que você isso. Eu troquei. Mas, olha, eu vejo que você também trabalhou em fundações. Né? E essas fundações também têm uma pegada, né, de terceiro setor muito forte. Isso também te despertou mais ainda? A escolha de você ir para uma fundação é porque você já tinha esse olhar para o social? Sim, então quando eu entro na área de responsabilidade social, isso eu estou falando ali mais ou menos na época de 2003, 2004, começa a crescer uma onda muito forte no Brasil da sustentabilidade, né? Foi quando o GRI veio para o Brasil, a Natura naquela época, Banco Real, trazendo muito essa questão. Eu falei, nossa, mas eu quero entender um pouco mais disso, né? O que é sustentabilidade? O que eu ligo? Como é que isso eu faço essa ligação com a estratégia de negócio, né? Enfim, e foi aí que eu cresci cada vez mais. Mas a área de responsabilidade social ou os projetos sociais, eles sempre ficaram debaixo do meu guarda-chuva, daquela época da minha gerência e tudo mais. E aquilo é como se eu fosse crescendo na carreira, nessa área de sustentabilidade, sendo mais estratégica, muito alinhada ao negócio, mas os projetos sociais, né, que é aquilo de você estar lá presente, eu acabei ficando um pouco mais distante. E teve uma hora que bateu muito forte, aí eu estou falando isso de 2015, né, 2003, comecei em 2015, bateu uma coisa muito forte, eu falei assim, eu quero trabalhar no terceiro setor, eu acho que eu preciso ir para essa área. E levou um tempo, né, para eu chegar ao terceiro setor. Eu estou falando que eu entrei no terceiro setor efetivamente em 2020, no início da pandemia, na Fundação Lehman. E depois, né, um ano e pouquinho depois, fui para a Fundação Bradesco. Então, foi uma trajetória que foi construída no mundo corporativo, mas que lá no meio me deu aquele clique de que eu queria muito conhecer o tal do terceiro setor. E aí, quando eu conheci, eu falei, agora eu acho que está na hora de
fazer uma carreira solo, né? E já vim em conversa com o Emerson, que é o cofundador do Instituto Repartir, meu marido, né? De fazermos um projeto social que fizesse sentido com as nossas carreiras também, né? E por isso, que um pouco daquela sua pergunta, quero entender mais por que é comunicação, né? Por que ele é focado nesses estudantes. Sim, claro, né? Você também com essa experiência em comunicação e com muitos jovens querendo trabalhar nessa área, uma área super importante, por que não desenvolvê-los? Sim. Né? Você sabe que eu também atuei no terceiro setor, quando eu trabalhei numa grande multinacional, atuando como terceiro local em sustentabilidade. Então, fui eu que implementei programas de coleta seletiva, só que, como eu te falei, a questão social estava muito presa. Eu só faria se aquele recurso pudesse atender à necessidade de outros. E eu convenci a área de responsabilidade social a pegar parte do dinheiro arrecadado com a venda dos recicláveis para atuação com crianças com câncer, com programas sociais, com creches do entorno da onde a empresa ficava. Olha, eu tenho histórias um dia para te contar sobre de você levar recursos para dentro de áreas sociais, de pequenos projetos às vezes. Eu lembro que tinha um projeto em Pedreira de crianças com HIV. E que a gente pegava, vendia o nosso reciclável, e eu ia lá, via a necessidade que a diretora tinha daquele projeto, e mesmo que era pouco dinheiro, porque o lixo, na parte, não dava um dinheiro expressivo, e ainda tinha que tirar as despesas da coleta. Mesmo assim, eu ouvia a presidente da ONG falar assim, ai, Rômulo, foi tão maravilhoso, nós conseguimos comprar remédios, nós conseguimos fazer isso. Então, eu acho que a gente tem realmente que... Hoje você está aqui justamente para isso, para aquelas pessoas que estão assistindo, vendo a gente, possam se inspirar na Luciana, né, nessa luta de profissional e depois do engajamento do terceiro setor, de olhar pelo próximo com tanta empatia, de fazer algo com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade profissional para o outro. Então, talvez seja por isso que a gente está tentando dar essa visibilidade. Eu gosto de falar que esse é um lugar para te dar luz. E a gente está pegando o gancho, mulher, equidade, inclusão, né? Porque você tem isso na veia. Você acha que nós melhoramos? Nós estamos, hoje, nesse mundo que nós estamos vendo, você acha que nós estamos realmente conseguindo melhorar na cabeça das pessoas para essas igualdades? Eu acho que a gente melhorou sim, né? Não dá para falar que não melhoramos. O que a gente talvez não tenha melhorado é no ritmo, né? A gente melhora, mas ainda é num ritmo muito lento daquilo que a gente imagina, né? Com essa igualdade. Ou poderia, né? Tem, acho que estudos que dizem que, né, para igualar salários, para igualar, enfim, essas questões, nesse ritmo a gente vai levar em torno de 100 a 150 anos. Então, já olhando isso, então a gente sabe que realmente o ritmo é que tá muito lento. Mas a gente teve avanço sim, a gente consegue ver, principalmente, eu acho que tanto as empresas, né, são o grande carro-chefe para mostrar isso para o mercado, né? Tem posições que ainda precisam ser melhor... enfim, que a gente consiga trazer mais mulheres. Tem umas que são as mais famosas. Comunicação sempre foi sempre teve tomado por mulheres, área de recursos humanos, mas a gente não quer só mulheres nessas áreas, né? A gente quer mulheres em todas as áreas, né? Aquelas que antigamente eram só ocupadas pelos homens, né? E a gente já começa a ver, né? A gente tem, eu lembro, por exemplo, no setor elétrico, né? Mulheres fazendo, né? Mulheres eletricistas. Nós tínhamos um programa de mulheres eletricistas que era uma atividade extremamente, né? E tem todos os seus benefícios. Naquela época tinha, porque as mulheres eram mais delicadas, mais detalhistas, né? E quando a gente fala de um setor elétrico, questão da segurança é extremamente importante, né? Enfim, então a gente já começa a ver esse avanço. A gente fala um pouquinho de die washing, né? Que a gente fala que a diversidade, a inclusão, ela está sendo usada de uma maneira, às vezes, muito errada, né? Então, assim, se fala que faz, mas não tem. Uhum. Então, nós temos que muito lutar por isso todos os dias. Tem também a questão geracional, que eu acredito, você é uma especialista em jovens. E as pessoas hoje estão falando muito sobre a geração Z, dela no mercado de trabalho e da forma como ela está se posicionando no mercado de trabalho. E eu tinha uma amiga outro dia que falou, Rômulo, mas existia problema na geração X, quando a geração X estava no auge, ela tinha problema com a geração Boomer, que tinha problema com a geração Y. Como que você vê essa pseudo-crise geracional que está na frente dos jovens?
Eu acho que é um conflito mesmo, né? Porque, queira ou não queira, são pessoas que estão vindo com uma outra cabeça e essa questão do propósito é muito grande, né? Não vou trabalhar em qualquer lugar, né? Então, hoje, os nossos jovens que nós atendemos no Instituto Hepatites, aqueles, né, que são estagiários do Instituto, você vê que eles têm uma cabeça que quando eles passam por todo esse ciclo de desenvolvimento, ainda mais com foco no terceiro setor, ainda mais com foco no impacto social, eu acho que é isso que eu quero trabalhar, né? Então, já começa a vir a questão do propósito, de uma missão, né? Não é qualquer lugar que eu quero trabalhar. Ah, todos são assim? Não, lógico que não, né? Mas eu acho que tem uma questão... talvez... O que eu poderia dizer? Que, assim, não topa qualquer coisa mais. Eu acho que pelo menos a minha geração, que era a geração X... Olha, engole o sapo, né? E vai topando, porque sabia que por aquele momento era importante para caminhar, né? De repente, numa carreira. Hoje, não é bem assim. Ele então, não aceita. E aí, o que acontece? Aí existe o conflito de geração. Na minha época, eu engoli o sapo. Por que você não engole? Na minha época, eu fazia assim, né? E aí, eu acho que é onde está um pouco. E eu acho que é óbvio que também essa geração, ela precisa ter uma escuta mais aberta também, né? Porque tem muita experiência das gerações, né, anteriores. E eu acho que é isso que eles não podem perder. Não estou falando para perder a autenticidade deles, mas que tenha que ter uma escuta de alguma coisa que foi muito aprendida e que tem muita vivência e experiência desse outro lado para trazer, né? Eu concordo com você sobre essa história. Por isso que os turnovers dentro das empresas, principalmente nessa faixa etária dos 21 aos 28 anos, é altíssimo, porque realmente ele não está mais afim de aceitar aquilo, né? O universo tecnológico, o universo de comunicação muniu ele de muita informação para ele querer aceitar aquilo. Mas quando você fala da escuta ativa, a gente fala da mentoria reversa, né? Tipo, que todo mundo faz a mentoria hoje, mas está na hora desses jovens também ouvir, trocar isso também, porque se você também for a ferro e fogo sempre... Sim. Então, assim, e o talento desse jovem nós não vamos aproveitar nunca? Sim. Né? Agora tem uma outra pauta que se discute muito, que é o etarismo. Nós que estamos de uma geração, a gente sabe exatamente que o mercado eles nos expulsou praticamente. Eu vou usar esse termo, tem muita gente que não vai gostar, mas tudo bem. Expurgou, eu não vou... né? Mas é verdade, fez 50 anos, você não serve mais para nada. Como é isso, né? Como que você vê essa história do etarismo dentro do mundo corporativo, dentro da nossa realidade aqui tão palpável, com pessoas que nessa época estão brilhantes, né? Olha para você, o teu potencial hoje, como que é possível a gente não ter espaço? Sim, não, é um desperdício, né? Porque é isso, são pessoas que têm uma vivência, uma experiência enorme, que agregam de várias formas e que talvez estejam perdendo espaço, se é por salário, eu não sei, por menores salários, né? Enfim, por uma geração mais nova. Mas, mais uma vez, é uma experiência que não dá para se jogar fora, né? E tem muita bagagem. Tem coisas que são mais lentas para aprender, talvez, depois dos 50 anos, né? Que os jovens aprendem mais rápido. Sim, mas qual é a questão... A gente sempre fala, né? Você não é mandar embora pela questão técnica, é pela questão comportamental. Então, a questão técnica, quando eu, enfim, era head das áreas e tudo mais, nem tudo eu sabia fazer. Sabia fazer o cálculo das emissões de CO2? Não, porque eu tinha gente que fazia cálculos das emissões de CO2. Né? A questão é quais são as habilidades, as tais das soft skills que você tem para você poder fazer uma gestão de uma equipe, né? Você poder realmente fazer com que aquela equipe seja vencedora, que ela entregue os melhores resultados. Né? E isso não necessariamente você, com 23 anos, você tem uma experiência, uma bagagem, né? Porque com 50 você já errou bastante, né? Então, você consegue saber o que dá certo e o que não dá, né? A probabilidade de ter mais êxito, e aí eu estou falando de êxito de resultados de médio e longo prazo, não uma coisa de curtíssimo prazo, eu preciso de um resultado daqui a um mês. A gente está falando de coisas de mais longevidade, né? É verdade. Eu acho que eu, por exemplo, comecei muito cedo. Então, na verdade, a minha experiência empírica ela é maior. Então, quando eu cheguei aos 18, eu era um senhor, né? Porque eu venho de uma família que eu trabalhei muito cedo. Mas não é a realidade hoje. Uma pessoa, às vezes, começa a trabalhar com 18 anos de idade. Então, assim... Às vezes com 30, né? Às vezes com 30. Então, assim, essa experiência dele... que contaria, né? E eu falo empiricamente, porque é aquilo que você viveu no dia a dia. Ele não tem. Ele tem a formação só da faculdade. Então, eu acho que essa história do etarismo, eu sempre brigo, porque assim, no avião,
tem a história da poltrona da saída de emergência. Eu tenho 1,90 m, Lu. Eu não sento em outra poltrona. Só que toda vez que eu vou comprar, está escrito lá que é só até 60 anos. E eu estou batendo a porta. E eu falo, meu Deus, eu vou ter que escrever para o STF. Eu vou ter que escrever para as companhias. Como que ainda se determina que um idoso começa aos 60 anos? Não existe mais isso, gente. Não, sendo que você vê a expectativa de vida está aumentando, né? Então, Sim. Estamos chegando a 90, 95. Minha avó, né, fez agora um ano de falecimento dela, ela morreu com 95 anos. Então. E super bem de cabeça, sabe assim? Enfim, então tem que se olhar de outra forma mesmo. Eu acho que né? as leis poderiam olhar, falar, pera um pouquinho só, vamos prorrogar, né? Não estamos falando da aposentadoria, estamos falando de outras coisas relacionadas à idade. Vamos olhar, de repente, essas coisas, porque assim, você olha para uma mulher, um homem de 60 anos, você não fala que ele tem 60 anos, né? E aí ele não pode, ele vai ser obrigado a sentar numa cadeirinha apertada porque alguém determinou que 60 é velho. Isso para mim está me machucando. Vamos ao STF. Vamos ao STF. Antes da gente falar, sustentabilidade é uma pauta muito forte, né? Muito forte, muito importante. O ESG chegou nas empresas, não é agora, mas ele está com muita força. Eu vejo empresas, inclusive, que deixam o ESG comandar tudo agora, né? Áreas que antigamente estavam livres, independentes, agora se reportam a ESG. Você acha que a ESG vai mudar o mundo ou está mudando? Nossa, que pergunta, né? Ainda mais com tantas discussões, inclusive agora vindo dos Estados Unidos, né, sobre a moda acabou, né? Acabou, não acabou. Eu acho que a questão é o seguinte, não tem mais volta, Rômulo. Algumas coisas, né, eu falo, é pelo amor ou pela dor, né? Então, não dá para você ser uma empresa de sucesso numa sociedade fracassada. Não cabe. Então, assim, como é que eu posso ter sucesso numa empresa se afora dos meus muros está tudo detonado, o meio ambiente tá do jeito que está, a questão da climática, que afeta com certeza. Então, assim, não tem mais jeito. A grande questão é o seguinte, qual é também, mais uma vez, o ritmo que se faz, né? Que não é só olhando para minha casinha, então, eu fiz tudo direitinho, tá tudo bonitinho, né? Mas o resto continua tudo ruim. Quais são as parcerias mesmo, né? Eu estou falando entre setores, primeiro, segundo e terceiro setores, para você fazer a mudança efetiva e escalável. Né? Então, não adianta eu faço aqui, né, um trabalho legal na comunidade aqui do lado da minha fábrica, mas é só isso? Ah, poxa, Luciana, mas já faz... Só... Não, faz, é legal que faça, mas não tem alguma coisa que seja realmente, que é onde a gente fala de uma mudança escalável em política pública, né? De uma mudança efetiva, para você poder fazer. E isso junto com o primeiro setor. Né? Que se tem alguém que tenha que fazer também alguma coisa e que tem poder para fazer isso, é o poder público, né? Então, como é que as empresas, o terceiro setor, e o terceiro setor já ajuda muito as empresas, né? Esse lado social, muitas organizações que fazem esse lado social para as empresas, né? É o bracinho social delas, porque elas não têm, obviamente, pessoas para operar, né? Então, você tem que contratar pessoas para operar e fazer a coisa acontecer. A grande questão não tem mais volta, não acho que é o fim, não acho que é uma onda, né? Eu escuto isso da onda quando eu comecei lá em 2003, né? E que tinha essa questão da sustentabilidade vindo, né? Saindo um pouco do tal do investimento social privado ou do assistencialismo, né? Aí eu falei, não, Luciano, isso é uma moda. Eu já estou falando mais de 20 anos. Né? Não é uma moda, está aí, está dado, está batendo na porta, né? E aí, obviamente, que as questões ambientais elas são muito mais... Latentes, né? Agora, as sociais que derivam de tudo isso também, parece que está sempre ali. O S, né, do ESG, ele é sempre o menorzinho, né? Ali é onde eu vou fazer meu projetinho e tudo mais, né? Então, qual é a mudança? Né? Eu acho que quando você fala de ritmo, é a mais pura verdade, Lu. Porque eu vejo, né, trabalho com sustentabilidade há muitos anos também. E quando eu olho o índice de reciclagem geral em 4%, 5%, depois de 25 anos trabalhando, isso realmente me deixa um pouco decepcionado. E tem lei, né? E tem lei. E tem lei. PGRS e muita coisa gerando. Agora a lei da reciclagem, que apareceu esses tempos todos, tem muita coisa, mas...
Eu não sei, o ser humano tem uma questão, um olhar para outras prioridades que não sejam essas que estão batendo a porta com os efeitos climáticos catastróficos. Parece que a humanidade não está preocupada com isso. Eu não sei se você tem essa percepção. Isso não está dentro da minha prioridade hoje. É que, infelizmente, a gente, pelo amor ou pela dor, quando acontece uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, você vê a movimentação que foi para ajudar, né? Eu acho isso também muito bonito, né? Principalmente do brasileiro que se movimenta do norte ao sul do país para fazer. Mas assim, parece que é sempre na emergência, né? A gente tem que sempre trabalhar na emergência, a gente não consegue trabalhar na prevenção. Né? O que a gente consegue fazer com esse mesmo movimento de doações, mas para prevenir? Né? Enfim, então eu acho que ainda tem muito essa questão da humanidade, porque toca, né? Você vê a cena enfim, na televisão, aquilo te toca de uma forma que na hora você vai lá e vai fazer uma doação, porque, né? Mas será que esse movimento, a gente até faço parte de um movimento pela cultura da doação, quando é que a gente consegue, né, fazer com que as pessoas, né, e aí não estou falando de doações de milhares de reais, não, cada um vai doar aquilo que cabe no seu bolso, né, no seu orçamento, mas que faça a diferença, que pode fazer, né? Todo mundo pode fazer essa diferença. Então, e que construa uma constância, né? Que aquilo faça parte dele, né? É isso. Porque quando você fala de Rio Grande do Sul, as doações caíram assim, e já não é hoje. Tem o efeito, né? Tragédia, comove todo mundo vai e doa tudo. Sim. Tudo, sem estratégia, doa tudo. Tanto que muita coisa se perde. Um mês depois, ninguém doa mais nada. Como se resolveu o problema. Como né? se o problema não existisse mais. Né? E a situação lá ainda é muito crítica, muito grave. Mas ninguém... Eu olho as reportagens, os espaços que estavam lotados estão vazios. Então, é isso que você está falando. Por que nós não podemos construir uma cultura onde você entenda que o seu apoio a uma entidade social, uma causa, não pode ser pontual? Sim. Da mesma forma que você paga o seu carnê, paga as suas prestações de alguma coisa, por que você não pode inserir o apoio ao outro? Sim. Sabe que por causa de... Eu não sei, eu não consigo esclarecer por que o ser humano não consegue manter uma eficácia e a doação constante a um projeto social. Eu não sei se é muita corrupção, você acha que é muita... As pessoas têm muito medo do outro, Lu? Não, acho que não vejo medo, sabe? Assim, ou desconfiança, é claro, né? Infelizmente tem alguns desvios pelo caminho que a gente... que são noticiados e muitas vezes parece que aquilo representa o setor e muito pelo contrário, né? Mas hoje o que acontece também é uma profissionalização do terceiro setor, das organizações sociais, né? Reportando, fazendo relatório de atividades, tendo auditoria, por exemplo, né? Então, isso faz com que também ajude melhor o outro a confiar, né? Você vai doar para quem você confia, no final do dia é isso. Né? Então, quem são as organizações que você confia ou que são da sua proximidade? Né? Não conheço. Antigamente, né, não tinha, ligava para casa. Estou precisando de 5 litros de leite, tal. Bom, aí a moça falava assim, você quer vir conhecer? Você tinha oportunidade de ir lá conhecer, se você estava desconfiada, né? Tinha oportunidade de ir lá conhecer. E eu faço esse convite, né? Tem alguma organização do seu entorno que faça sentido, que você gostaria, uma causa, né? Aí é criança e adolescente, é idoso, é animal, enfim. Vai lá, vai visitar, vai ver a realidade. Né? E as dores, porque são muitas dores, né? Muitas dores. E quando eu entrei para o terceiro setor, digamos, nesse aspecto do trabalho social, eu fiz alguns cursos no Instituto Ethos, que era o pioneiro, né? Ele difundia muito até hoje o que era o terceiro setor, o que era credibilidade, o que não era credibilidade, como confiar, como não confiar, como fazer. E eu vou aproveitar, já que nós estamos entrando nesse gancho, para falar sobre o Instituto Repartir. Nós brincamos, né, iniciamos aí com a música do Emicida. Na verdade, a música canta, né? Viver é partir, voltar e repartir. Eu acho que foi interessante que quando eu e o Emerson estávamos conversando de fazermos um projeto social e tinham várias questões, né, inclusive jurídicas, mas vai ser como? Vai ser uma organização social, sem fins lucrativos, ou vai ser um negócio social que ainda nem está regulamentado, que é o 2,5, né? Enfim, então nessa conversa, e a gente naquela época, estávamos vendo o filme do Emicida, é Amarelo, né? E aí veio, né? E a gente com aquela música, falando, que música gostosa, né? E
e escutando, e assim, o que eu brinco, né? Não tem coisa mais difícil do que dar nome de ou empresa ou de projeto. Nome para filho é mais fácil, né? Mas você tem um instituto, você fala assim, qual é o nome desse instituto? E na hora que a gente escuta um pouco dessa música, a gente se inspira e fala assim, puxa, é como se a gente tivesse vivido, partido, né? E agora voltando e repartindo, né? Um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. Mas mais do que também fazendo isso com jovens, né? A gente está aprendendo pra caramba com eles, né? Porque é isso, essa questão geracional, né? O que eu aprendo com eles, né? Que escuta é assim, mas para isso também eu preciso ter escutativa, né? O que eu escuto? Quais são as dores, né? E o Emerson, por exemplo, ele ia muito em faculdades, né? Tanto ele como o irmão, que tinha um livro, né? Que era um livro específico para jornalistas, estudantes de jornalismo. Então, eles faziam palestras nas faculdades e escutavam muito os estudantes. Do medo primeiro, do risco de continuar na faculdade, por se conseguia continuar. E aí, a principal questão sem dúvida nenhuma, é financeira. E também a questão de se inserir no mercado de trabalho. A gente não sabe se vai conseguir. Então, aquele medo latente, né, do jovem de estar fazendo uma faculdade, mas será que eu vou conseguir? Né? Então, o Instituto ele nasce um pouco desse lado, dessa escuta dele. No meu lado, eu trabalhei muito com organizações sociais, né? Quando eu estava no mundo corporativo, sabendo das dores dessas organizações, e uma delas, sem dúvida nenhuma, é a comunicação, né? Porque eles recebem dinheiro para projeto muito carimbado, nunca tem dinheiro para comunicação ou para captação de recursos. Então, a gente olha esses dois lados e fala assim, por que não fazer um projeto que seja uma ponte entre esses estudantes e essas organizações sociais, né? E assim nasce o Instituto Repartir. O slogan, né, do Instituto é Unindo Estudantes de Comunicação e Organizações Transformadoras. Então, nasce assim em 2021. Agora, 16 de agosto, a gente faz 3 aninhos. Que maravilha agora, 3 anos. Você e o Emerson deixaram suas carreiras corporativas para atuar em prol do Instituto? Sim, sim. O Emerson também é jornalista, né? Ele deixou o primeiro, né? E lá no primeiro semestre de 2021... E aí fundamos, eu ainda estava saindo da Fundação Lema, indo para a Fundação Bradesco, e eu falei, não, vamos esperar um pouco para ver o que dá, mas quando chega em 2022, eu falei, não, eu acho que já agora estava na minha hora de ir mesmo para o Instituto, e aí abandonei, entre aspas, né? Então, a gente hoje, 100% dedicados ao Instituto Repartir. Todas as vezes que eu trabalhei dentro de um instituto também, a gente sabe que ele tem ali dentro da organização social sem fins lucrativos. Só que esse instituto tem pessoas que precisam trabalhar, fomentar, desenvolver educadores, captadores. Como que você sustenta o Instituto, né, para que essas pessoas trabalhem em prol do social? Sim. O Instituto ele tem 4 formas de sustento, né? Uma delas é apoio institucional. Então, são organizações ou empresas que nos apoiam institucionalmente com uma verba anual, né? E a principal contrapartida é ela poder escolher uma organização social para ser atendida pelo nosso jovem, né? Então, de repente, eu tenho no meu ecossistema uma organização, enfim, gostaria de premiá-la com produtos de comunicação feitos pelos jovens. Tem empresas que gostam de impulsionar um jovem, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma jovem do Paraná que é impulsionada por uma organização do Paraná. Né? Então, essa é uma outra forma. Doações de pessoas físicas e jurídicas, né? Que podem ser tanto pontual como recorrentes, mas ainda o principal carro-chefe, né? E ainda é assim, é a prestação de serviço. Então, a gente presta serviços para projetos sociais ou organizações sociais e a verba dessa prestação de serviço vai para bancar essa jornada social nossa com os estudantes. E nisso você consegue, com essa verba, suprir todas as despesas que geraram esse projeto. Sim. Seja de profissionais, seja de educadores, seja de estrutura administrativa. Sim, sim. É claro, né? Dentro de um contexto de terceiro setor. Claro. Né? Mas hoje, por exemplo, os nossos jovens, que são os estagiários, eles têm uma bolsa, né, mensal de R$ 1.200, eu tenho uma coordenação que toma conta dos jovens, enfim. Então, isso já são despesas. Tem despesas, muitas vezes, de design, tem as despesas administrativas, enfim. Então, isso, hoje, o que a gente tem
em 3 anos, né, hoje, tudo que a gente consegue receber, a gente consegue bancar, né? Então, no primeiro ano, tanto eu como o Emerson, a gente colocou dinheiro, mas a partir do dia 2022, 2023, a gente conseguiu fazer com que seja autossustentável o Instituto. E agora, obviamente, abrir outros caminhos, né? E um deles, sem dúvida nenhuma, até porque eu fui já do mundo corporativo e sei como é que é ter projetos aprovados em leis de incentivo, né? Então, a gente vai aí, talvez, ter projetos culturais feitos por jovens, capacitados e tudo mais, para que a gente possa também ter uma outra fonte de renda que seja o incentivo fiscal. Dentro dos produtos que você faz de desenvolvimento no Instituto, por exemplo, Oficina Repartir. Quais são os produtos que tem na formação, que acontecem mensalmente e que também vão vislumbrar para as empresas? Tá. Então, o Instituto ele tem 2 frentes de atuação. Uma delas eu tenho estagiários contratados, né, no Instituto Repartir, por uma bolsa de 1.200, por 25 horas semanais de estágio, que é um estágio, inclusive, com a universidade. E o que eles fazem dentro do Instituto? Eles são capacitados para desenvolverem produtos de comunicação para as organizações sociais que não podem pagar por esses produtos. Como uma agência de comunicação. Isso. Então, eles fazem todo um diagnóstico de comunicação dessa organização, entendem a narrativa dessa organização e as dores dela e falam assim, puxa, como é que a comunicação pode contribuir para que essa organização avance? Então, tem desde plano estratégico de comunicação, por público, por mensagem, por canal para essa organização. Tem site, tem cartilhas, tem apresentação institucional para poder captar recursos. Acabou de sair um podcast que os jovens fizeram para uma instituição chamada Abraço, que é de microcefalia, né, sobre microcefalia na Bahia, por exemplo. Então, eles fazem esses produtos gratuitos, vídeos institucionais, e entregam para essas organizações. Então, é um ciclo de atendimento que leva em torno de 5 meses. Essa é uma frente forte, que é desde o início. Em 2024, o que acontece? A gente tem sempre 5 vagas. Quando um vai para o mercado de trabalho, vem outro. E assim vai. Então, a gente falou assim, como é que a gente consegue escalar o impacto além dos 5 toda vez e tudo mais? Então, a gente lança em 2024 uma frente que são as oficinas de capacitação mais intensivas. São 30 horas de capacitação desses jovens. Então, a gente começou agora, nós ganhamos um edital do Instituto Localiza para capacitar 80 jovens. A primeira turma de 40 começou semana passada, né? A gente está falando aqui, estamos no mês de julho. Aliás, estamos no mês de agosto, né? Começou agora em julho e vai até essa primeira turma até outubro. E nessa capacitação, eles vão ter também comunicação para ESG, eles vão ter análise de gestão de dados, vão ter um pouco de inteligência artificial. E o que acontece? Eles também vão fazer um produto de comunicação para uma organização social ao final dessa capacitação. Então, isso que a gente faz, essa ponte, é que a gente chama da nossa tecnologia social, que é do impactado também impactando alguém. E é lindo, né? Porque as organizações elas choram na entrega de produtos, elas ficam muito emocionadas de receber aquilo dos jovens, né? Enfim, então essa tecnologia social, por que a gente fala? Porque qualquer outra área do conhecimento poderia fazer. Vamos pegar, você falou que fez administração, né? Estudantes de administração, né? E aí, obviamente, com o perfil que a gente trabalha, em situação de vulnerabilidade social, né? Pertencentes a famílias de baixa renda, e que tem a questão da representatividade muito forte em gênero, raça e orientação sexual. Por que esses estudantes de administração poderiam estar fazendo trabalhos para organizações sociais também? Porque eles têm uma demanda enorme de administração, de gestão, de finanças. Advogados, estudantes do direito poderiam estar fazendo. Então, essa tecnologia social nossa pode ser colocada em qualquer outra área, né? A gente já começou, tem um projeto chamado Lente Social, né, que é da MAG Filmes, em parceria com o Instituto Repartir, e a gente já está fazendo esse mesmo modelo no audiovisual. São estudantes de cinema e de audiovisual, também de famílias de baixa renda, também com a questão da representatividade, estão produzindo documentários para organizações sociais que não vão pagar por esses documentários. Olha, você está falando, isso vai me enchendo, né, o coração, porque você imagina, hoje uma empresa contrata uma mega agência, às vezes com valores estratosféricos, para criar uma campanha. Sim. Você tem um instituto que tem profissionais de altíssimo nível formado pelo instituto, que esse recurso também entregue para a formação de uma campanha ou de uma peça publicitária ou audiovisual, vai atender os mesmos objetivos, só que com um caráter social. É isso. Por que essa ideia? Da onde surgiu a ideia de fazer essa agência de comunicação social? Vamos falar. Estou colocando, inventando isso, tá? Na verdade, eu acho que tem um pouco daquela escuta do Emerson nas universidades e tem um pouco daquela minha vivência com as organizações sociais tão necessitadas de colocar a sua causa, de falar, de saber. Elas
sabem muito bem o que elas fazem. Elas não sabem ainda o propósito, né? Então, não é que elas não sabem o propósito. Elas sabem por que elas levantam da casa todo dia, mas da cama todo dia. A grande questão é como é que elas verbalizam melhor isso, a narrativa delas. Então, esses jovens trabalham na narrativa. A gente usa muito de uma forma a metodologia do Círculo Dourado. Não sei se você já ouviu falar do Simon Sinek. Sim. Então, assim, por que eu existo? Como eu faço e o que eu faço, né? Então, as organizações sabem muito. Quando você pergunta para uma organização, me conta um pouco da tua organização, ela fala, eu tenho aulas de capoeira para as crianças de 6 a 7 anos, tal. Mas assim, por que você faz isso? Né? E aí que está a grande questão, e eu acho que o trabalho enriquecedor desses jovens, de buscar essa narrativa para que ela possa vender mais a organização dela, né? Para que ela possa captar, para que ela possa ampliar o número de beneficiados, enfim, né? Para que ela possa melhorar a imagem dela, né? Então, a grande questão desse outro lado da ponte, né, dessas organizações sociais, está muito nessa... porque não tem pessoas que fazem isso, não tem pessoas de comunicação, né? São pessoas que têm um coração muito grande, né? E que sabem fazer e fazem muito bem o que fazem, mas na hora de comunicar isso, né? Então a gente entra com a comunicação como sendo uma ferramenta estratégica de transformação, né? E de desenvolvimento institucional para aquela organização. E são organizações também em situação de vulnerabilidade social, né? Eu estou falando de pequenas organizações. Só para você ter uma ideia, nesses 3 anos já foram 35 organizações beneficiadas que estão em atendimento ou já foram entregues, mais de 110 produtos entregues por esses jovens. 25 causas, 15 estados, que também é essa beleza, né? Você pode atender a organização de qualquer lugar desse país, porque a gente trabalha tudo online. Os jovens hoje trabalham de forma online, né? A capacitação que a gente está fazendo das oficinas agora é online, né? Então, é gente do Pará, da Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Rio de Janeiro, e foi uma delícia esse primeiro dia. Imagine uma empresa de pequeno porte que nunca teve nenhuma campanha estruturada de comunicação para que ele possa vender mais, para que ele possa se posicionar melhor no mercado, poder fazer isso. Sim. Então, porque normalmente a gente vê isso nas grandes empresas, grandes agências, mas não. Você hoje tem um olhar para o pequeno negócio, aquela peça de comunicação que vai, de repente, aumentar a venda de salgadinhos, mas é feito pelo grupo do Instituto, e isso realmente é muito gratificante, porque, primeiro, que você traz uma qualidade no processo de marketing daquela estrutura, seja ela qual for, que é a realidade do Instituto, de profissionalismo, né, de capacidade. Sim. Você sabe que você falou uma coisa, o Simon Sinek realmente é uma referência para mim, tudo começa pelo porquê, mesmo o livro dele é mais vendido, e eu acho que a gente tem que perguntar mesmo, por que você está fazendo isso e saber a resposta. E eu fico muito feliz de ver e a possibilidade, inclusive, de, além de comunicação, você abrir outras frentes de desenvolvimento de negócios, né? Sim. Porque a comunicação é essa ferramenta para isso, né? A grande questão é por que muitas progridem e outras nem tanto, né? Porque tem uma questão de comunicação, né? A comunicação é uma ferramenta base para ele poder, no mínimo, dar visibilidade ao que ele faz, né? Esse jovem também recebe outras orientações pelo aspecto, né, de ética, moral, conduta, além da comunicação, porque Sim. ele vem com uma certa fragilidade ali também, né? Sim. A gente tem, dentro, né, da jornada principalmente dos jovens estagiários, eles têm oficinas e palestras com pessoas do mercado, inspiradoras, né? Então, eles fazem essa troca muito grande. Eles têm oficinas técnicas, muitas vezes, é da gramática, é da construção de texto, né? Porque existe também uma questão, muitas vezes, de deficiência, né? De uma escola, enfim, então, existe. E tem uma coisa que é muito legal, que é gostosa, que é o clube do livro, né? O clube de leitura que a gente faz, né? Então, os jovens escolhem um livro, para o trimestre, e aí a gente lê e depois discute, né? E aí a gente vem a questão, principalmente as questões interconectadas, raciais, as questões de gênero, muito fortes nessa discussão, né? E é uma delícia. E é ali que a gente trabalha mesmo, essas questões éticas e morais, enfim, do que está posto na sociedade, né? Eu acho super importante o que você está dizendo, porque quando você traz um profissional que às vezes teve uma deficiência no currículo dele em função da nossa educação nesse país, que é fraca, ele chega, às vezes, com algumas insuficiências, e aí ele completa isso dentro do Instituto, sim, né? Sim. Porque há uma necessidade dele entender, além de comunicação, outras frentes. Sem dúvida. E isso acaba formando um ser humano muito melhor, não só para a questão da comunicação, mas ele fica, o reposicionamento dele para o mercado,
isso é comum, a troca rápida, assim, porque o mercado às vezes tem carência. Se você é um instituto que forma profissionais de comunicação, eu também quero absorver, até por trabalhar no campo social. Você tem uma troca muito grande dessas equipes? Quando a gente começou lá em 2021, a gente ainda não tinha essa questão da inserção no mercado de trabalho tão forte no nosso propósito. A gente revisita o nosso propósito e vê essa necessidade. Os primeiros que saíram e foram para o mercado foram por eles mesmos, né? Então, acharam um emprego melhor, né? Enfim, saíram de um estágio e foram para o analista júnior e assim vai. Com o passar do tempo, o que começou a acontecer? O mercado, e aí eu estou falando mais as agências de comunicação, né? Conversei nesses últimos 3 anos com mais de 30 agências, né? Ligando e falando assim, você tem um jovem assim, eu preciso... O que aconteceu? Eles precisavam de jovens principalmente em São Paulo. E aí, a primeira leva nossa era de São Paulo, tanto que um deles foi para uma agência de São Paulo, a Analítica. Mas nessa troca, a gente trouxe muita gente de fora. Então, eu tenho da Bahia, Rio Grande do Norte, do Pará, do Paraná. E a inserção no mercado fora de São Paulo, do Rio-São Paulo, é mais difícil. O que a gente fez? Então, por isso que a gente fez a primeira oficina de capacitação inclusiva racial, foi no primeiro semestre. Nós fizemos um banco, tá lá no nosso site lá, Banco Inclusivo de Comunicadores. Estão bonitinhos lá, foto com o LinkedIn e currículo de cada um. Então, agora as agências começam a observar, e algumas delas já estão vendo e fazendo entrevistas, e deixando isso mais claro para o mercado. Quem é capacitado vai para esse nosso banco. E agora, daqui a pouquinho, esses 40 jovens que estão sendo capacitados vão ser colocados lá. Qual é o desafio? É o eixo fora Rio-São Paulo, né? De ter realmente essa inserção maior, que nem eu falo, por exemplo, você pega lá na Bahia, ou mesmo no Rio Grande do Norte, que eu tenho 2 jovens talentosíssimas. A dificuldade realmente das agências, né, de irem buscar, absorver, né? De absorver. Mas vai. O que a gente tem que fazer, talvez, é mais comunicação desse banco inclusivo aqui, e a gente está aqui fazendo essa comunicação. A minha ideia era exatamente essa com esse podcast. Além de conhecer um pouquinho a Luciana, saber um pouquinho do Instituto, de que forma que a gente pode ser útil para defender isso, defender as ações do Instituto. Se eu tenho uma empresa e quero patrocinar, eu tenho dedução do valor patrocinado no meu imposto de renda? Hoje não. Aquilo que eu comentei do projeto de lei de incentivo, que a gente vai dar entrada e tudo mais, a partir daí sim. Mas hoje não, hoje é recurso próprio mesmo. Então, hoje é um recurso próprio, ele contribui... Ele contribui, enfim. E é um valor que cabe no bolso de uma empresa, com certeza. Viu? Mas, em breve, você vai conseguir ajustar toda a estrutura organizacional do Instituto para poder participar. Mas as leis de incentivo, vocês participam, por exemplo. Se tiver um projeto numa lei Rouanet, por exemplo, você consegue participar. É esse projeto que a gente está escrevendo nesse momento. É um projeto de cultura bem legal, né, que vai ser, o resultado vai ser um livro, né? Ainda não vou dar spoiler do qual vai ser o tema desse livro, mas a ideia é que a gente possa capacitar os jovens estudantes, aí nesse caso serão mulheres, grande parte, né, a questão de raça, mulheres negras, estudantes de jornalismo, que vão ser capacitados para produzirem esse livro. E aí a gente aprovando, né, tem uma questão de aprovação e tem uma questão, muitas vezes, de passar, o projeto passar. Né? Uma vez passando, aí a gente vai às empresas pedir, e aí sim ele vai ser por lei de incentivo. Ah, que ótimo, porque isso é um momento importante. Nós temos um momento, talvez, que está nos abrindo possibilidades para as leis de incentivos, onde as empresas se interessam mais também, né? Porque hoje você depende de uma empresa espontaneamente. Sim. Mas a partir do momento que ela vê um benefício na redução do imposto dela, ela fica muito mais interessada na questão. Sim. As campanhas do Instituto são produzidas, as campanhas de marketing, de divulgação, são produzidas pela equipe? Aqui é tudo dentro de casa, né? Mas hoje o Instagram mesmo, tanto eu como o Emerson, a gente, né, comanda o Instagram, ainda não é produzido pelos jovens, né? Embora tenha uma escuta, muitas vezes, do que eles acham, né? A gente já escutou bastante do que eles acham que a gente deve melhorar, inclusive com a visão deles, né? De pessoas jovens que estão vendo uma rede social que é de jovens também, né? Eu sempre fui muito apaixonado pela área de comunicação, marketing, publicidade. Atuei muito, às vezes, nos tempos. Fiz projetos, por exemplo, com a Young Rubicon de sustentabilidade, onde o Roberto Justo era o CEO na época. E existe uma coisa que dentro da publicidade, que você sabe muito bem disso, da comunicação, que é a vaidade. Né? Porque às vezes aquele profissional é incrível, ele solta aquele slogan, né? Que é o slogan, né, da grande marca.
Como que você... Porque essas pessoas que fazem comunicação, elas brilham, né? Estão sempre ali brilhando, são muito vaidosos. Como que você consegue lidar com essa energia? Eu acho o máximo. Porque, na verdade, assim, é uma vaidade... do bem, sabe aquela vaidade do bem? Do orgulho de ter feito aquilo, né? Por isso que a entrega dos produtos que esses jovens fazem para as organizações sociais é aquela, não é a vaidade, mas é o orgulho mesmo de falar, olha só o que eu construí, que estou proporcionando para uma organização social, né? Então, na semana retrasada, quando a gente entregou os produtos, por exemplo, para a organização Abraço, né? Você tem um podcast que o Pedro, lá do Paraná, ele fez a vinheta com o som dele do violão. Ele produziu uma vinheta, né? E aí ele e conduzir tudo isso. Então, assim, tem um orgulho de estar na frente do microfone, de falar. Enfim, isso é lindo demais, né? De vê-los, assim, brilhando, né? Quando você tem o aspecto social por detrás de tudo isso, você muda os valores daquela pessoa, né? Que está produzindo, né? A vaidade fica em segundo plano, porque o benefício provocado é muito grande. Quais são os produtos que essa equipe pode gerar por um corpo social, por exemplo? Quais são algumas peças que nós podemos produzir e buscar no Instituto? Tá. Você pode produzir desde um site, né, com a construção da narrativa de um site. Tem desde, por exemplo, cartilhas. Eu preciso de uma cartilha para alguma coisa, para determinado tema. Então, por exemplo, os jovens fizeram uma cartilha sobre letramento para mães e pais que têm filhos LGBT. Né? Inclusive, essa cartilha para o coletivo Mães da Resistência, né, lá do Ceará, foi parar na mão do ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Né? Então, assim, uma cartilha, um podcast, um vídeo manifesto sobre a organização, o plano estratégico de comunicação por público, por canal, por mensagem, né? Tudo entregue no Instagram, as suas editorias são essas, já mostra exemplos de posts no Canva, que é gratuito, então a organização consegue dali para frente também continuar, né, e tudo mais. Enfim, o produto de comunicação vai ser muito dependendo da dor da organização. E aí a gente entrega, né, de 3 a 4 produtos para essas organizações. Não é só organização social. Eu também tenho organizações privadas também podem participar. Não, só organização social. Só social. Só social. Uma empresa não pode buscar nesse momento. Ela poderia buscar, mas como uma prestação de serviço. Tá certo. Né? Gratuitamente, só a organização social recebe, gratuitamente. Ok, então eu tenho uma entidade de apoio a pessoas idosas que precisa de uma estratégia de comunicação e tem uma empresa por detrás disso que quer ajudar essa entidade. Isso. Aí ela vai até você. Aí ela pode vir fazer um apoio institucional, por exemplo, e aí a gente entrega os produtos para aquela organização. Ótimo, ótimo. Acho que isso fica bem claro, né? Porque às vezes, de repente, uma empresa está vendo, eu quero também contratar os serviços da equipe. Não, ele vai contratar por um projeto social que essa empresa queira fazer. É isso. Maravilhoso, né? Que prazer maravilhoso você poder desenvolver isso, porque a comunicação ela é a base de tudo para que as pessoas possam caminhar para frente. Sim. Né? Então, assim, uma organização social ela é muito fragilizada. Quantas creches, quantos asilos, quantas entidades que apoiam pessoas carentes e que não têm uma visão de comunicação, uma estratégia que poderia mudar tudo para ele? Poderia. E muda. Né? A gente já tem notícias, né, de alguns produtos entregues que mudou completamente. Claro. Eu tenho muitos projetos. Acho que eu, na verdade, sou muito feliz de ter te conhecido, primeiro por uma área que eu gosto muito e quero ficar o mais próximo possível, se possível. Pode contar comigo. Você já é um doador nosso. Mas eu sempre quero, por exemplo, que você, de repente, quando tiver uma oportunidade para um treinamento, para alguma coisa, pode me convidar, porque eu estou muito ligado a isso sempre e acho, sim, conheço muitas entidades que precisam de apoio de comunicação. Que bom. E que não tem, né? É aquela mulher sozinha que construiu aquilo lá sozinha. Sim, uma guerreira. Uma guerreira e que um olhar de comunicação, uma estratégia ali mudaria tudo. Sim. Claro que ela não teria recursos para isso, por isso que uma empresa poderia ajudá-la nesse sentido. Sim, é isso mesmo. E desse outro lado da ponte, né? Quando a gente fala das organizações, tem a questão dos estudantes, né?
Eu acho que o que a gente vive hoje no Brasil é um desafio, esse acesso à universidade, esse acesso ao ensino superior, né? Ele foi muito facilitado, ainda bem. Estamos falando de uma política de cota, Claro. eu estou falando de programas de bolsas, né? O ProUni e tudo mais, tal. A grande questão agora só não está mais só no acesso, ainda é um desafio, mas não é só o acesso, é a permanência e a inserção no mercado de trabalho. Então, o Instituto Repartir, ele entra nessa questão da permanência, para ele não desistir, como alguns dos nossos jovens, quando entraram no Instituto Repartir, estavam quase desistindo, né? Ele não desistir para que ele possa se manter firme e depois se inserir no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, hoje 55% dos estudantes que chegam à universidade não se formam. Eles abandonam, deixam a faculdade pelo meio do caminho, né? E grande parte pessoas de famílias de baixa renda, grande parte negros, e assim vai. Então, é o ciclo vicioso, que são sempre os mesmos que chegam ao final. Então, o Instituto Repartir, ele nasce para fortalecer essa permanência desses estudantes, e aí, né, de comunicação, que é o nosso foco. E, nesse caso, eliminar esse preconceito do jovem nem. É isso. Porque tem um preconceito, tem. né? Nem estuda, nem trabalha, e não é verdade. Sim. Às vezes, você precisa... Gente, eu precisei trabalhar desde os 6 anos de idade. O dinheiro era fundamental para as questões da casa. Sim. Não Sim. era porque eu não... não. Então, assim, para você reter esse jovem na escola, eu vejo até que o governo também tem um programa agora que dá um dinheirinho. Pé de meia. Uhum. Olha que interessante, né? Eu acho legal. Sim, é importante. É importante. Pela situação que a gente vive, ainda mais depois pós-pandemia, né? E se a gente tem que mudar alguma coisa, né, Rômulo? É pela educação, não vai ter jeito. Né? E assim, tem as questões dos cursos técnicos, são importantes, né? Mas a universidade, né, o direito à universidade, o acesso a essa universidade, ela é realmente transformador. É onde a gente vai conseguir realmente mudar de patamar, mexer o ponteiro. Né? Se eu quero reduzir a desigualdade social, né, passa pela educação e passa por uma universidade, passa para que ela possa ser melhor qualificada, para ela conseguir melhores empregos. A grande questão é essa, né? Então, a gente tem muito foco na universidade mesmo. Tem pessoas que perguntam, vocês não fazem coisas para jovens do ensino médio? Talvez a gente abra um bracinho um dia, né, do ponto de vista de comunicação, enfim, de capacitação, mas com outro foco, com outro olhar, para que a comunicação até seja uma ferramenta boa interpessoal mesmo para ele, inclusive, né? Não necessariamente só para... de repente ele quer ser um engenheiro, não necessariamente um comunicador, né? Mas que a comunicação possa ser uma ferramenta para ele importante de desenvolvimento, né? E até porque no ensino médio hoje você tem uma força maior e um número maior de pessoas que aderiram a esse nível. Sim. Mas a universidade é mais difícil. É mais difícil. E a universidade, ela abre portas. Abre. Né? Então, aquele profissional que estava com o ensino médio, que receberia um salário de R$ 1.500, a partir do momento que ele termina a universidade, ele vai para um outro patamar. É isso. E aí você realmente reduz a desigualdade social, né? Claro. Você melhora a vida não só dele, como do entorno dele, da família dele, né? É verdade, porque ele estava amarrado a uma situação única daquele salário, e as empresas falam, né? Estudem para vocês poderem concorrer a vagas, concorrer a promoções, porque o que te leva a uma promoção realmente é o estudo. É isso. Olha, 1 hora nós falamos... Uau! E não parece... Não é possível. Não parece. Tem alguma coisa que eu, de repente, não consegui abordar? Porque, realmente, olha, para que você está com a Lu aqui com a gente, do Instituto Repartir, o meu objetivo mesmo era conhecer você, e nós conhecemos a sua vontade, o motivo pelo qual você está fazendo isso, junto com o Emerson, mas também os mecanismos sociais desse projeto importante que do Instituto Repartir. Tem algo que a gente não falou que você gostaria de lembrar? Abordamos tudo. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do Instituto, fique à vontade para me mandar mensagem, né? Lá no site tem as formas, LinkedIn, procurem lá Luciana Alvarez Pedroso, coloca tudo aí na legenda e vai ser uma delícia, né? No mínimo fazer parceria, no mínimo para a gente se conhecer, né? E ver quais são as sinergias que existem. Eu acredito muito no potencial, né, de vários parceiros em prol de alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Do fundo do meu coração, Luciana, o meu objetivo era realmente esse. Eu sei da locomoção para vir até aqui. Não tenho, ainda não sou uma pessoa com muita expressividade, mas a gente tem material eternizado aqui. Então, a gente pode pegar esse produto, compartilhar ele com muitas pessoas, e aí ele deixa de ficar só nesse universo e vai para o mundo, para todo mundo ver, como você falou hoje, as possibilidades que tem que estar aqui ouvindo, assistindo o Mask TV, pode apoiar o Instituto Repartir.
Tá ótimo. Nessa câmera aqui, a gente faz os fechamento, as mensagens. Eu estou muito orgulhoso. Eu quero agradecer o Mauro Dafri e a Sonaide Lacerda, do Café Ciesp de Cotia, do Grupo de Sustentabilidade, que eles acabaram agora de realizar o 7º encontro e que realmente foi um sucesso. E a gente sabe que eu te conheci lá. Então, Mauro, Sonaide, está aqui com Luciana, muito obrigado. E eu queria que você fizesse as honras de fechar esse podcast hoje. Bom, primeiro agradecer o espaço aqui, Rômulo, muito grata mesmo, né? Eu acho que dá para se perceber, né, o brilho nos olhos quando a gente fala do Instituto Repartir, né? E fazer o convite realmente para uma mudança muito significativa. A gente está falando de jovens muito talentosos, né, que têm uma vontade grande de fazer acontecer, que tem uma cabeça diferente, sim, muitas vezes da nossa, né, mas que tem um coração muito bom e que são muito competentes, né, e engajados. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do Instituto Repartir. Muito obrigado. Estou muito feliz. Espero também contribuir o máximo possível com esse projeto. Querido, obrigada. Viver é partir, voltar e repartir. Conheçam o Instituto Repartir, participem, apoiem. Muito obrigado por você estar aí e até o próximo episódio. Muito bom. Muito obrigado. Ei, querido.